do projeto, e daí tem a parte escrita de memorial. Vai ser É só isso isso? mesmo. Só Naquele isso. mesmo? Uhum. Eu até Professor, mando para vocês novamente aqui. Eu mando eu, aqui nu- aquele eu nunca roteirinho. entreguei um trabalho no Unic, eu não sei como é que é. Ah, é verdade, Camila. Desculpa, mas é tudo, geralmente, assim. Mas é Professor, tudo. eu também nunca entreguei, professor. Vai ser a primeira vez que eu entrego PA. Eu vou entregar um roteiro para vocês, tá, Miguelinho? Beleza. Beleza. Entrega o Beleza. roteirinho, porque aí o que tá ali tá fechado. E eu tenho uma contestação. Fala, Camila. É a questão 12 da sua prova, tá errado. O que foi com a questão 12? Então, a questão 12 Ah, eu acho que eu sei o que é. Ela aparece duas imagens iguais. também tem essa. Também tem essa, também tem essa. Não é essa, não. A questão 12 é o seguinte: é uma questão que fala sobre as fachadas ativas, fachadas, sabe? Uhum. Tipo, fachadas convidativas, ativas, mistas e monótonas. E daí, tipo, tem 4 alternativas, uma falando sobre cada um. E aí é para falar quais estão corretas. E eu peguei o livro, fiquei com o livro do lado e tá escrito exatamente igual. Todas estão corretas, tá exatamente igual no livro. As mesmas palavras. Só que não tem alternativa que todas estão corretas. Ah, então é a questão 12. 12. Aham. Deixa eu verificar o que pode ter acontecido aqui. Porque na hora de vincular, talvez faltou esse item. Qualquer coisa eu faço o seguinte, eu cancelo ela, não tem problema. Isso, Aí dá nota depois pra eu todo mundo. reprovo e não sabe por quê. Dá nota pra todo mundo. Ah, para! Que reprova, para! Não, eu cancelo a questão, porque se ela tá com a resposta certa, a 12 a gente tá cancelado, então. Mas segue o fluxo. Aí depois eu faço o fechamento. Só na hora do fechamento, eu dou a nota da questão 12 para vocês. E aquela lá que tinha 2 figuras, onde que tinha coisa de vento e de sol que eu não enxerguei, que tava tudo embaçado lá? Tava embaçado? Eu Tudo coloquei embaçado. não, mas só que tem uma que mostra, era só o escrito, nem era para. Nem aparece na apostila também. Porque aquela implantação é repetida, as 2 É bom que figuras. você tá dando spoiler da minha prova, né? Tem uma galera que não fez, né? Não, tem problema não, eu errei. Bonito pra chacada, Aí, né? tem 2 figuras, né? Continua. Então eu acho que é melhor você ficar calada, Camila. Era pra ser as 2 figuras iguais mesmo? Ou era Não. pra ser diferente? Eu não sei porque eu coloquei a figura certa, mas não sei porque que ele ficou com duas figuras iguais. Ah, então você vai cancelar também. Vou ter que cancelar também. Beleza, então tá. Então pronto, ali. De 18 menos 12. Então vai para 16, professor. Como que é? 1000 dividido por 16, fechou. Ah, professor, você não vai dar esses pontinhos a mais, não? Vai dividir por 16. Vamos lá, vamos no interessa, já que a Camila fica falando da minha prova neste horário, que é desnecessário. Né? E aí, Thiago? Como está seu projeto? Você tá calado aí? Eu fiquei pensando no da menina, e se o dela tá abandonado, imagina o meu, cortando. Porra, Thiago. Eu já tava quase pronto. Não, tô zoando. Fiquei mexendo no estacionamento aqui, aí eu tive uma outra ideia de fazer uma passagem para os pedestres por baixo do prédio. Aí lascou tudo. Porque perdi vaga de estacionamento. E aí eu vou ter que fazer um subsolo. E aí o trem tá quebrando minha cabeça aqui. Mas já tá errado, já. Segundo o Rodrigo, os pedestres têm que passar no meio das lojas. Não, então é porque eles vão conseguir entrar nas lojas, só que eles não vão ter acesso, tipo, não sei, eles vão passar, só que vai ter a passagem por baixo também para quem não quiser entrar dentro do prédio, entendeu? O que a gente tem que tomar cuidado é essa segregação, né, Thiago, em relação homem-veículo, né? Sempre é interessante a gente fazer algumas entradas independentes, assim, aonde que entra pessoas, não entra veículo, né? Para evitar esse fluxo de... Então, esse é isso que eu encontro, tô né? tentando, porque se depois der para me mostrar aqui, acho que fica melhor mostrando para entender. Não, já pode mostrar. Já? Já, Deixa eu claro.
Professor, depois dele pode ser eu? Ô, Gabriela, deixa ser por último. Ah, professor, você tá de sacanagem. É que você Aí, tô quase não fala, tentando. Gabriela. Boa noite, professor. Sacanagem. E aí? Professor, vamos ver se você vai entender aqui. Essa aqui seria a parte de cima, né? Da 15. Uhum. E a pessoa ia passar aqui nesse vão de 10 metros. E passar aqui por Uhum. baixo da lógica. Daí eu fiz um cortezinho meio esquemático aqui. Ia ficar assim. Entendi. Aí, Aí, para os carros não dar conflito, ia ter um murinho, né? Cortando aqui tudo. uhum. O carro ia entrar aqui. Aí aqui em cima eu vou deixar algumas vagas que são... Tô vendo aqui ainda, vou arrumar isso aqui. Que vai ser mais para PCD e gestante, idoso. Uhum. E lá no subsolo eu vou colocar... Fiz essas rampas aqui. Tava pensando em fazer uma rampa helicoidal, mas não sei se é bom. Nunca fiz, nunca conversei com ninguém sobre isso também. Para fazer. Porque a reta ela tá dando 15 metros e 75 para chegar a 3 metros de altura, 3,15. Uhum. Então ficou bem grande, né? Bem extenso Estão aí. usando inclinação de 20, né? Isso, de 20. E aqui deu 5 metros, né? Para não chegar ali no pessoal que vai estar passando. Uhum. E aqui também sobrou espaço para o carro entrar aqui, desce nessa e sobe lá de baixo nessa aqui. É porque você tem que avaliar certinho essa quando o carro chega, né, para ele virar também, né? Na verdade é o contrário, eu falei errado. Uhum. Ah, não, tá certo. Não tá certo, né? Ele desce, Ele é vai que na descer verdade, aqui. aí o outro ali é só tirar tira o D e coloca um S, né? Ele sobe. Isso. E aí ficou assim. Aí eu tô resolvendo isso aqui, vou colocar alguns pilares aqui, porque aqui eu quero colocar a doca, né? Do outro lado, o Uhum. pessoal entra aqui e já descarrega. E aí tô pensando nos pilares e o meu deu 157 vagas, fora os visitantes. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez essa rampa, ela descendo, que aí passa ali por baixo. Mas tem a opção deles subirem, já irem direto para as lojas ou não? Como que Tem. é? Eu vou fazer aqui, depois, alguma coisa que venha por aqui, porque ele vai ficar sobrando aqui um pouco, né? Porque ele Uhum. desce aqui, né? Sobra um pouco, a entrada fica aqui. Eu vou ter que Uhum. fazer tipo uma passarela aqui, que Uhum. daí a saída vai ficar para cá e a outra para cá. Entendi. Vai sair um pouco para cá e a de entrada para cá, como se fosse entrada, né? Mas entra de ambos os lados. É no caso para pedestre mesmo, né? Isso, aqui não teria veículos e ficaria a Uhum. permeabilidade aqui em cima. Uhum. Entendi. E é isso. Tô quebrando a cabeça aqui, mas eu prefiro deixar assim para ter menos trabalho depois no 3D e corte, essas coisas, reta, do que em Uhum. curva, né? Porque É mais difícil de representar. você já deve ter subido aquela rampa ali do Shopping Três Américas, né? Sim, sim, eu fiquei pensando naquela lá. Mas é certo aquilo lá? Não, né? Não sei. Porque assim, o shopping é todo errado, né? É, Sim. Mas só que aquela rampa funciona. pois Porque é. tudo bem E que é Tá uma, certo, professor? e é uma em Quê? cima da outra, né? Uma É uma sobe, a dentro, outra desce. ela é uma dentro da outra, né? Ela faz isso aqui, né? Então, É, quando a uma turma tá sobe, a outra subindo. desce. É muito estranho. Uhum. Mas Professor, funciona. Hum. tem uma menina no grupo que não consegue entrar na aula. Deixa eu pegar o link aqui. Professor, nunca aquela rampa lá. Toda vez que eu ia com a minha mãe, né, no shopping, nunca quis descer o carro, sério mesmo, pelaquela rampa ali do. Pra Nunca. quem tem Sempre lá. labirintite é bom desse. É uma Não. maravilha. Para quem tem labirintite. Fora, Sério, meu medo de bater o carro ali é grande. fora Pois é, eu tava que. pensando naquela. Já reparou assim, a quantidade de marca que tem lá nas paredes? Já. Sim, então os carros que bateram ali, É sério. eu já reparei. É impressionante mesmo.
É doido. É difícil subir lá e descer. Fico pensando Não, nos não é- caras que tem os caminhonetes, né? Deve ser foda. Não, ali não é algo, não é algo, Funciona. eu acho que assim, não é algo confortável. Eu acho que não é É. algo muito seguro, né? Assim, claro, para você fazer uma ligação que é mais fácil, o negócio reto é muito mais tranquilo, Sim. né? Agora aquele negócio você ficar descendo ali, pelo menos ela é feita de forma correta. Correta que eu digo assim, se você parar, calma aí. Se você parar o volante, ele faz a curva certinho. Diferente daquela curva aí no caso um viaduto, uma alça, né, de um viaduto. Não tem ali na rodoviária? Ah, aquele lá de baixo que passa para entrar na rodoviária, né? Não, nem é esse. É um que você pega na perimetral, que a rodoviária está do lado direito, e você vai pegar com o seu sentido centro. Ah, sei qual que é. Quando você vira, você tem que literalmente virar mais o volante, porque ela faz isso, ó. É, Ela eu sei qual que é. porque quando você vai fazer uma curva. É aquela que assim, vai da passarela, né, professor? exatamente. Então, assim, ela tem que estar certinho. O ângulo, o raio tem que estar certinho. Ali não. Ela faz isso, depois ela faz isso. Né? Essa rampa helicoidal, lá no shopping, ela faz certinho. Se você parar o volante, ele não vai sair. Ele vai continuar fazendo a volta. Né? No meu tempo É. de jovem, eu fiz isso para ver se dava Altos certo. drifts. Não cheguei a tanto, não. Não cheguei a tanto, não. Mas só que ela é certinho. Cara, aquele ali. E aquele ali já era velho, cara. Porque quando eu tava na faculdade, aquele negócio já tava construindo. Nossa. Você Pois vendo é, como. eu pensei em fazer, só que eu não sei se continua a mesma distância, se aumenta, se diminui. O que Vai continuar acontece? 15 metros? Eu não consegui fazer, não. É que, na verdade, ela acaba sendo um pouco maior, porque você tem você não é só 15, né? Porque você tem um raio de atuação. Uhum. É igual fazer rampa para pedestre helicoidal. Ela tem uma diferença. Eu acho que na norma deve ter alguma coisa explicando sobre rampas de veículo. De certa forma, para você. Às vezes ela entra para um lado e sai do outro, né? Às vezes seria até mais fácil para você fazer isso aí do que você fazer essa rampa reta. Pois é, e Ela vai, economizar menos espaço, talvez. de certa forma, talvez ela não economize mesmo espaço, mas pelo menos ela facilita a circulação. Né? Você Tá. começa a se concentrar ela apenas nessa parte mais embaixo. Vou até dar uma olhada aqui. A gente pode calcular. Aqui. Deixa eu colocar no modo de apresentação. Uhum. Tá aberto aí para vocês? Sim. Aqui, ó. Aquele mesmo esquema. Aí ele pede, ele tá no caso, ele tem uma rampa de subida e descida. Um raio de 6 metros. Aí mais, eu acho que é a pista, né? Pois é, na minha eu tava deixando um raio de 6 metros, que é o de esquina normal, né? 6 ou Aham. 8 metros. Isso aqui é para pedestre, então ele coloca 4 metros. Eu acho que não é tão complicado para fazer, não, viu, Thiago? Eu vou tentar. Eu acho que acaba compensando essa situação, porque olha só, quando você trabalha com rampas convencionais, você tem toda uma área de circulação que ela acaba se tornando maior. Uhum. Tá certo que você não vai utilizar essa parte do centro dela, né? Tem que ver o quanto que você vai perder. Porque olha isso aqui. Porque o que você vai precisar, basicamente, você vai fazer um subsolo, né? Isso.
Você vai precisar apenas dessa alça, às vezes. É, né? só dessa áreazinha. Uhum. Dá uma verificada. Eu acho que acaba sendo mais viável para ti. Aqui uma. E você vê, né, que a parte estruturada é só nas laterais. Deve ser bonito de se ver, né, cara? Uhum. Mas a área que ela toma é grande, mas se você colocar isso mais próximo à parede, né, você acaba não perdendo tanta área. Dá uma analisada. Não, porque se eu usar a parte de baixo ali, não de baixo, mas do fundo, logo quando você chega para entrar no terreno, acho que dá para descer, fazer a curva ali e Uhum, já descer lá embaixo já economiza bastante área. exatamente. Pode ser isso mesmo. E aí nessa área ali, dentro da, dessa circulação, às vezes verifica que dá para colocar um bicicletário ou coloca estacionamento para moto, É, né? Que você ocupa essa parte embaixo, né? aham. Vou verificar isso aí certinho, vou mostrar depois. Beleza. Mas basicamente é isso só. Joinha. Gabriela, você quer mostrar o teu? Oi, professor, quero sim. O senhor tá com o modo de apresentação. Pronto, agora você tá me vendo. Uh. E aí, Matheus, como você tá? E aí, professor, beleza? Tá dando Tudo certo aqui. Tranquilo? Tá dando Tá uns pronto? tilt aqui. Tá pronto o projeto, Matheus? Pronto ainda não, mas falta terminar a implantação e a situação e corrigir os erros dos demais elementos do projeto. Agora. Você tá com ele aí para apresentar para nós depois? Tô? Quem que é o próximo Beleza. aí? Pode ser você. Beleza, então. Depois da menina eu apresento, então. Ok. Falou. Professor, o senhor falou para eu poder colocar a porta pro lado de fora, né, para abrir. Aí eu aumentei aqui um pouco. Tá dando para ver o meu mouse ou não tá? Porque tá piscando. Às vezes aparece. Tá Você tudo tem que tomar. piscando. Vem cá. Sim. Isso aqui que tá dentro da porta é mictório? Hã? Tá com portinha aqui nesse banheiro é mictório? Sim, dessa parte. Dá para ver o mouse? Porque eu tô mostrando aqui. Dá para ver? Dá. Tá. Por que você tem. Esse daqui, sim. Ó, Esse daqui não. vamos lá, Gabi. Você tem que tomar cuidado da Tá. seguinte forma. Você lembra que eu falei da circulação? Aham. Você Ah, tem que tá. dar. Esse daqui eu esqueci de colocar as portas Tá para bom. fora. Do Outra outro lado coisa. tá Não, certo. não, Desse daqui do negócio tá para volta fora. lá. É que eu esqueci. Tá. Volta lá, tem coisa para falar ali. Tá. Olha só, toma muito cuidado com esse aqui. Você deixou a porta do banheiro nessa posição. Uhum. Se eu abro a porta do banheiro e alguém estiver utilizando o mictório aqui e não fechar a porta, dá de cara com a pessoa. Mictório, ele não precisa de porta. Você só coloca uma pequena barreirinha entre um mictório e outro. No O que caso, que eu esse daqui posso... de baixo. Exatamente. O que eu posso sugerir? Pega esses vasos sanitários, coloca eles para o outro lado, coloca nessa parede onde tem os mictórios, deixa só o mictório ali. Aí você faz o seguinte: a porta de acesso ao banheiro, você tira ela dessa posição e coloca ele na frente dos lavatórios. Exatamente. Porque aí, se uma pessoa tiver, a porta estiver aberta, ela estiver olhando, independente da posição, ela não vai ver quem está lá dentro do banheiro. Vai ver, às vezes, lavando a mão, tal, olhando no espelho, né? Mas, e às vezes você tem que tomar um certo cuidado ainda, que é perigoso que é igual aqueles banheiros da Unic. Vocês já repararam aqueles banheiros da Unic? Os masculinos? Não. Se você reparar, quando você está passando no corredor, se você olhar no espelho, você consegue enxergar quem tem lá no banheiro. E isso aqui vai acontecer no seu banheiro. Entendi. A pessoa que estiver passando na circulação, ele vai bater o olho o olho no espelho e vai olhar quem está lá dentro. Tá. Tá bom? Uhum. Dá uma analisada nisso aí. Tá.
Então, mas no mais, esse daqui tá bem, né, professor? De É, aqui vou de ter circulação. Sim. Opa, meu mouse tá falhando demais, o senhor tá piscando. Aqui de circulação, deixa eu tirar você do cantinho. Tem, nessa parte aqui tem 1,09 m aqui, de circulação. Desse aqui, desse hallzinho, tá bem? Ok. E, tá. Ninguém vai tomar portada aí. Tá bom. Aí, então, aqui seria a escada rolante, né? Dá acesso ao primeiro piso. Aqui seria lá em cima no primeiro piso. E aqui desce do primeiro piso para dar acesso ao térreo. Tá, aqui a minha cozinha eu já te mostrei, né? Então ficou mais funcional agora, né? O senhor falou para mim colocar uma janelinha aqui na parte de lavagem, eu coloquei. Toma cuidado nessa representação dessa escada rolante. Porque assim, a partir de 1,5 m, você tem que deixar todas as outras linhas que está para cima tracejada. Sim. Então, assim, porque aí eu consigo identificar qual que sobe e qual que desce. Sim, né? Porque assim, ela vai estar cheia de um lado e cheia do outro. Quando chegar no meio, ela vai estar tudo tracejado. Tá? Dá uma verificada nessa representação. É 1,20 m, 1,20 m. Tá. Então aqui ficou mais funcional agora, né, professor? Minha cozinha. Dá pra. Aqui seria a parte de entrada dela, né? Mas tipo aqueles balcãozinhos que levanta e desce. Porque essa parte do passa-prato, você não precisa, às vezes, de 2 cubas desse tamanho. Às vezes, tira 2, né? Aí o prato entra de um lado, ele tem como colocar no balcão, senão ele não tem área também para trabalhar, né, em cima da bancada. Aí você pode arrastar essa janela, colocando ela mais pro cantinho, né? Esse passa-prato. Deixa eu copiar as bolinhas aqui. Eu gosto de ir marcando professores, porque senão ou eu marco ou eu anoto, assim, quando o professor tá falando, porque senão depois eu não lembro de tudo que tem para arrumar. E aqui na parte da lanchonete, eu coloquei os armários aqui suspensos para ser armazenamento. Então, acho que mais utilizável. Eu acho que era só essa parte aqui. Às vezes, essa porta que você colocou uma porta de correr, às vezes na lanchonete, às vezes é até mais interessante aquelas portas... Aquelas de abrir e fechar, assim, né? Vai e vem, né? Porque às vezes você tá com uma bandeja, alguma coisa, você passa com as costas, não empurra, do que você... Tenta toda vez que você vai pensar numa porta, alguma coisa, como que a pessoa vai circular por ela? Se coloca na situação. Isso acaba tirando algumas dúvidas e resolvendo alguns problemas de projeto. Tá? Esqueci daqui também, depois eu arrumo essas portinhas. Deixa eu ver, tá? Acho que aqui na planta baixa, acho que já acabou. Acho que era só esses caras problemas que o senhor tinha apontado. Aí agora, no primeiro piso, ficou assim. Aqui, então, a gente do térreo vai subir, né? Ficou aqui, aqui vai descer e aqui você tem acesso para o primeiro piso. Aí aqui, ó, eu forço a pessoa, se a pessoa quiser subir, ou no caso de... subir no caso, ela tem que dar a volta. Andar tem que dar a volta, então vai ver praticamente todas as minhas lojas. Só essas aqui que ficou mais escondida, professor, essas daqui, ó. Assim, passando aqui dá para ver, mas não tem vitrine em si, a vitrine em si vai estar do lado de fora, para contemplação de fora. Aí, algumas ficou pequenininha, que eu quis fazer mais pequenas, outras ficaram maiores. Assim, eu fiz aqui um corredorzinho para serviço, né, para ter acesso à parte de circulação técnica, a parte da circulação técnica. Eu quis que ficasse bem escondidinho, sabe lá no Pantanal, no Shopping Pantanal? Eu pensei, lá eles têm umas coisas assim, uns corredorzinhos escondidos para os acessos das pessoas. Então, pelo menos nesse corredor aqui eu pensei isso. Aí aqui, ó, eu quis aproveitar cada espacinho. Então, eu peguei, como aqui seria a parte da escada rolante, e aqui ficou um espaço pequeno, eu fiz como vitrine, tipo vitrine aqui nessa parte todinha, até aqui, porque aqui tá aberto. No telhado não tá aberto, mas de baixo, quem tá lá embaixo vai ver aqui em cima. Então esse cantinho também tem. Coloca um X aí, mostrando que essa área é aberta. É isso que eu ia perguntar, professor. Mas lá em cima não é aberto. Não tem problema. Mas só que desse pavimento, olhando para baixo, é um vão isso aí, não é?
Aham. É um Tanto buraco, esse como do outro lado lá também. Os dois. né? eu Então, vou- exatamente. Na Então, isso verdade, vai... em todos eles vai ser, porque eu fiz Uhum. proposital. Eu fiz proposital, aí em todos eles vai ser assim. Tá. Agora, Aí. aí assim, até tome muito cuidado na parte da representação das escadas, nesse caso agora, como a gente está cortando a 1,5 m no primeiro pavimento, as escadas a gente vai ver tudo em linhas finas, né? Uhum, Ela vai estar descendo. uhum. Aí aqui, ó, também vai ser vão, né? Porque aqui tá cortando a minha laje. Nesse caso aqui, eu não preciso fazer nada de X, nada de nada, né? Aqui desse, não, onde tá minhas escadas. Ou... Não Não, né? precisa. Tá, beleza. Aí aqui continuam os banheiros exatamente em cima, né? Tanto com relação às escadas, os elevadores também. Aí eu repliquei de novo outro DML e a parte de circulação técnica de novo. Aí aqui também eu fiz outro restaurante, acabei fazendo outro. Então ficaram 2 restaurantes, uma lanchonete e uma cafeteria no meu. Ok. Aí aqui, professor, dá para ver, né? Aqui é a representação do telhado, né? Que dá para ver. Telhado não, tá coberto, né? Essa Em cima, tracejada é em uma, cima. É daqui do marquise? segundo, é daqui do segundo piso. Uhum. Aí, às Tá. vezes, pode até escrever nessa projeção o que é, né? Ah, projeção do pavimento tal, ou projeção de marquise e tal, justamente para Não, mas facilitar. não é marquise, não. É a sala Não, não, comercial que tá aqui em sim, cima. é só deixa descrito isso. Tá. Professor, eu tive um pequeno problema. Lembra do meu formato, né? Que eram 2 Gs, um espelhado. Aí eu tava tendo um problema, porque se eu tirar esse vermelho aqui, se eu tirar, opa, meu Deus, não ficou em polyline. Aí, se eu tirar esse vermelho aqui, ó como é que fica, tá vendo? Ele não fica o formato de G, professor. Então, eu vou fazer alguma estrutura metálica, alguma coisa assim para fazer, porque eu não queria mexer na planta em si. Eu achei que ficou bom o jeito como ficou. Às Esse vezes, vidro aqui é esse daqui do segundo piso, é que veio para frente, né? E seria esse daqui. entendi. Às vezes o quê? Observa como que esse formato que você quer fazer, porque às vezes é um elemento que ele vai estar sobrepondo, por exemplo. Uhum. Eu pensei em alguma estrutura metálica saindo assim, sobressaindo de novo. Porque aqui, ó, esses daqui são os shafts imitando madeira. Aí aqui seria tudo de vidro, né? Aí a mais a estrutura metálica assim puxando para fora. Pensei ainda, não sei, talvez alguma estrutura espacial, alguma coisa assim. Tô pensando ainda. Na hora que eu for fazer o 3D, vai sair melhor, eu acho. Às vezes é interessante fazer essa volumetria antes para ter essa ideia. Eu tinha feito aquela volumetria da setorização, mas assim, aí conforme eu fui fazendo, aí foi a questão de utilização dos espaços, aí começou já a sair do meu raciocínio, do meu primeiro raciocínio, então aí ficou assim. Aí como eu não quero sair do formato em si, então acho que eu tô pensando mais nisso agora, não. Alguma estrutura metálica, alguma coisa assim que seja diferenciada. Bem diferenciada, porque já vai ser, né? Metal mais madeira mais vidro. Já tá bem... Toma cuidado para isso não ficar uma coisa meio baiana, às vezes. Baiana? Não, às vezes a cor da madeira, o metal, assim, tomar cuidado com essa harmonia, né? Não fica ruim, mas a gente sempre tem bom tomar esse devido cuidado. É que eu tava vendo uns outros projetos, né, de galerias, né, aí tava mostrando que, tipo, as primeiras eram de estrutura metálica e vidro só. Aí, como eu já tinha pensado antes nesses shafts aqui serem de madeira mesmo, então, não de madeira mesmo, né, tipo, é de concreto, mas concreto bem Usar a fininho, madeira como revestimento, né? Revestimento, isso mesmo. Então, é isso. Tá, aí continuando... É que às vezes você pode utilizar madeira, mas algum outro material imitando a madeira também, né? Que pode às vezes ter o mesmo efeito visual que você quer, mas às vezes uma resistência maior. Porque qual que é a problemática
de usar madeira, é questão de manutenção, né? Eu gosto muito de madeira, eu acho muito legal, mas assim, para pequenas peças, né? Porque quando a gente faz grandes obras, a questão da manutenção, ela exige um pouco mais, diferente do aço, né? O aço você passou um fundo metálico, você pintou, se não tem pontos de aberturas de solda para entrar água e ter ferrugem, cara, é a vida inteira, né? Uhum. A Eu tinha madeira, visto, a madeira professor, não. umas imitação de concreto que eles são que imita qualquer coisa mesmo, tipo pedra, madeira, enfim. De início, eu pensei nesse daqui, aqui nessa parte onde está rosinha, como concreto mesmo, e aqui como estrutura metálica, que eu pensei aí algum revestimento imitando madeira. Foi o meu primeiro raciocínio. Aí depois eu pesquisando, falando sobre concreto, né, revestimentos e tal, aí tem uns que são muito assim, eles usam uns moldes que fica igualzinho madeira, que aí vem com a pintura depois, então fica tipo assim, super lindo. Aí eu fiquei pensando nisso. Tem que entender a tecnologia, como que funciona, né? Aham, fiquei pensando nisso. Ainda tá um pouquinho em dúvida, mas talvez eu use isso. Tá bom. Aí, continuando em cima, já vai ser das lojas, eu coloquei como salas comerciais. Essas seriam as Uhum, pequenas, né? Seriam pequenas. Já essa aqui no segundo pavimento. O segundo pavimento, aí, como eu falei, tinha que forçar a pessoa a vir para esse outro lado. uhum. Isso aí. É igualzinho, só que agora tem sacada e aqui nessa outra sala comercial aqui vai ser maior. Tendo duas entradas, tanto desse lado como desse lado. E no piso, no terceiro piso, já vai ter maiores ainda. No caso aqui vai ser escritórios mesmo. Aí aqui a gente vai ter uma laje, que inclusive esse daqui eu não aqui, ó, que já é a cobertura do pavimento, do segundo pavimento. Aqui, desse daqui. Aqui Como se já dá fosse um para ver. mirante. Esse daqui já dá para ver. Então, professor, eu acho que eu podia fazer de mirante, mas assim, de início não coloquei não, fiquei fechado mesmo. Aqui é uma laje mesmo. Porque Daria às para vezes, fazer. você Daria tem que para tomar fazer. esse cuidado, porque às vezes, assim, o prédio ele não é tão alto, né? Uhum. Então, assim, qual a Aí eu não visão que você vai coloquei. ter? Então, eu não coloquei, professor, para ser mirante, não. Eu coloquei fechado mesmo, mais para ser os escritórios mesmo, dessa parte aqui de cima, para contemplação dos próprios escritórios mesmo, não para ser Mas, mirante ou algo assim. mas no caso, você está falando toda aquela parte amarela, né? Essa parte aqui vai ser a Mas, laje mesmo. mas você tem que tomar um certo cuidado. A pessoa vai Receber. praticamente ver o telhado aí. Então, professor, aqui é uma laje. Não é telhado, não. Calma aí, vamos lá, deixa eu entender. É uma Onde que laje mesmo. esse aí é só uma laje aberta? Esse T aqui é uma laje só aberta, entendeu? Embaixo, a gente olha embaixo. Ou ela tá em cima. Olhando embaixo, aqui, Uhum. eu tô aqui nesse pavimento, tô vendo Uhum. a laje aqui, entendeu? Tô vendo a Aí essa laje aqui laje que só faz a cobertura do outro pavimento. exatamente, do segundo pavimento, entendeu? Entendi. Mas você vai colocar alguma proteção nessa laje em relação à temperatura? Alguma proteção Porque assim, você vai deixar só uma laje. Olha o tamanho dessa área. Como que é a bem insolação? grande. Como que é a insolação disso aí? Aqui pega o sol do oeste, aqui pega o sol poente. Exatamente. É. Porque às vezes se faz obrigado a gente trabalhar com alguma telha, alguma coisa para proteger essa laje. Porque quando é uma laje menor, às vezes uma guarita, às vezes uma garagem, alguma coisa, eu posso usar às vezes uma argila expandida na parte superior ali, né? Então assim, dá para fazer isso e proteger essa edificação, né? Essa laje. Mas quando a laje é muito extensa, né, eu tenho que proteger ela. Porque Cuiabá é quente pra caramba, né? Só batendo ali vai trincar lá Entendi. dentro. Tá, deixa eu marcar aqui.
Ai, tá dando uns tilt muito doido aqui no meu computador, você não faz ideia. Deve ser pela internet, às vezes. O meu fica Pode assim ser. também. Quando Nossa, você tá está dando uns falando, ele já tilt. começa, a tela começa a tremer. Não é nesse, no terceiro. Opa, quarto, terceiro aqui. Aí, tá. Aí, então aqui tem os escritórios maiores, né? Como eu falei, vai ter basicamente só esses 3 escritórios mesmo nessa laje do terceiro. Que eu diminuí o tamanho, né? Tanto desse lado como desse lado. Aí, no quarto piso, eu já aumento de novo e vou ter outros escritórios, só que maiores. Maiores mesmo. Dá uma analisada, Gabriela. Assim, você está trabalhando, às vezes, com um piso inteiro, praticamente com 3 salas. O quanto que você tem de sala de área útil, né? Área útil que eu digo que está sendo ocupada pelos usuários ou por salas comerciais, em relação à quantidade de circulação que você tem. Porque, às vezes, isso está... Tipo assim, eu tenho uma grande estrutura para 3 salas. Será que isso é viável, né? Entendi, professor. No caso desse outro pavimento, né? Você está falando do terceiro pavimento. Exatamente. Entendi. É que eu pensei assim, num vão grande, porque o senhor tinha pedido, né, para ser um escritório maior, com vãos maiores. Tanto é que aqui, ó, tem 105 metros quadrados, só nesse escritório, nesse outro, mesma coisa. São as lajes corporativas, né? Aí, nesse daqui ainda vai ter, nesse quarto aqui ainda vai ter maior ainda. Esse daqui mesmo tem 270 metros quadrados, esse aqui, ó. Mas dá uma analisada, porque às vezes lá embaixo tem uma área do lado esquerdo, aberta, né, que está assim do lado da sala, que é imensa também e é só de circulação. Por exemplo, próximo ao elevador aí na frente. Né? Média área quadrada disso aí. Desse aqui? Desse vão aí. Se o meu mouse me ajudar. Só meio por cima mesmo, não precisa ser exato, não. Só para a gente ter uma comparação dessa área pela área da sua sala. Tá, no caso só essa parte aqui. Isso, pode puxar aí. Isso. Pode fechar lá. Aqui a gente tem 64,41 metros quadrados. Exatamente. E quanto que tem sua sala? 105,03 praticamente, vamos lá, 60% praticamente 60%. de espaço para nada, para circulação. Então. Né? Que não tem necessidade, que não teria essa necessidade, às vezes, de ter essa área de circulação desse tamanho. Então, às vezes, compensa você reestudar essas áreas, porque às vezes é melhor deixar isso dentro da sala comercial do que deixar em área de circulação, porque a metragem quadrada, o custo disso é praticamente o mesmo, né? Então, assim, aí imagina a parte de manutenção, de limpeza e custo para construir isso aí também, né? E depois de executada a parte de limpeza, né? Se você coloca isso dentro de uma sala comercial, você não está alugando uma sala comercial com 100 e poucos metros quadrados. Você está alugando uma sala, vamos lá, com 150 metros quadrados. Então, sempre toma muito cuidado com essas áreas de circulação. Eu acho que em prédios comerciais nós temos que pensar da seguinte forma: a área de circulação ela tem que atender à legislação, né? A não ser que seja um prédio mais conceitual, que você justifique que elas sejam maiores, que tenha um porquê disso, né? Caso contrário, o seu cliente ele vai querer gastar muito mais com uma edificação que ele consiga ganhar dinheiro, né? Então, quanto mais salas ele conseguir colocar, vai ser melhor, tá? Então, toma muito cuidado com essas áreas perdidas, vamos dizer assim. Tá bom? Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Vamos estudar de novo um pouquinho mais de circulação. Tá. Aí, então ficou...
aproveitar ainda esse restinho de tempo que ainda tem, né, professor, para terminar o PA inteiro. Que ainda tem que fazer, né? Só um mês. Ah, tem um mês ainda, tem bastante tempo, né, professor? Vai pensando, só tem um mês ainda, tá? Eu não, professor, eu tô sendo irônica, professor. Tô usando de ironia, professor. Aí, ó, aí aqui de novo a gente vai ter, só que agora reduziu o tamanho daquela laje. O escritório aumentou. Sim. Aumentou. Aí aqui eu permaneci um escritório maior, continuou, e os outros menores. Ok. Aí aqui, né, como é o último pavimento, aqui que termina as escadas, porque aquele lá dava acesso. Tá certo, né? Lá dava acesso ao terceiro, aqui o terceiro piso, aí desce pro terceiro piso. Do terceiro piso. Perfeito, aí só vem a cobertura depois. Só vem a cobertura aqui, por sinal, tá fazendo um terraço primeiro. Aí vou fazer as caixas d'água em cima da... Você usa a caixa, onde está a caixa de escada e elevador, para utilizar como área para a caixa d'água. Tá. No caso, essa parte aqui. Essa parte inteira aí. Mas, professor, depois que termina o último pavimento, o elevador ainda sobe um pouco, não sobe? Acho que sobe 1 metro. 1 metro e pouco. Não, ele sobe praticamente só para casa de máquinas, né? Onde tem a casa de máquinas. Então, é para casa de máquina mesmo. Eu não fiz a casa de máquina deles lá no meu subsolo. Não, a casa de máquinas fica no superior. Então, eu não fiz a casa de máquinas aqui. Não, mas aí o elevador chega aí, né? Aí lá na cobertura que a casa de máquinas vai estar. Então, é aqui no meu terraço. Então vai ser aí. Mas no terraço, não tem o elevador não chega até o terraço? Então, no meu terraço, professor, no meu terraço não vai ter nada, professor. Não vai ser nada de contemplação nem nada. Eu não vou... Na verdade, então não. Já era para ser só... A cobertura. A cobertura, Sim, exatamente. aí tudo bem. Então... Aí você elimina esses banheiros, essas estruturas. Mas eu vou deixar esse daqui, a escada, por causa da casa de máquinas. Depois, mais em cima. Eu geralmente, o que acontece? Quando você chega nesse pavimento antes da cobertura, a escada vai e ela vai morrer porque ela não consegue subir mais, né? Você vai ver que ela vai chegar até um ponto, né? E vai ter uma porta que dá acesso a essa área coberta, né? Aí em cima, né? Que é a planta, em cima da planta, a planta de cobertura, né? Tá bom, então. Tá bom? É isso. Mostrei tudo que eu Beleza. Beleza, então. Deixa eu fechar aqui para um rapaz. Tá, joia. Obrigada, professor. Nada. Matheus? Opa! Se quiser colocar. Vou colocar aqui. Tá liberado para você? O compartilhamento? Tá aparecendo a opção aqui. Tá sim. Beleza. Ô, professor, tá vendo? Pô. Beleza. Professor, eu tenho algumas dúvidas aqui em relação ao subsolo. O meu são 3 subsolos, tá? A primeira dúvida é que a nomenclatura, o primeiro subsolo é o primeiro do chão para baixo ou ele é o primeiro lá de baixo para cima? Em termos de nomenclatura, assim, de organização. Eu coloquei aqui como sendo o último, ó. Tipo, lá de baixo. Na 15 de novembro, vamos supor, a 15 tá o térreo. Né? Então, a partir do térreo, aí você coloca primeiro subsolo, segundo, terceiro. Para seguir essa ordem. Então, eu inverti, eu coloquei de baixo para cima. Não, vai descendo, né? 1, 2, 3, assim. Não, beleza. Esse aqui é o primeiro subsolo, né? Aqui tá terceiro, mas corrigido agora. A minha ideia, professor, era o seguinte, eu vou até perguntar pro senhor para ver se isso é possível. Aqui tem uma rampa de acesso, né? Meu caso está travando bastante aqui. Ela é paralela, né? A que desce e a que sobe, elas passam uma do lado da outra.
E eu queria colocar da seguinte forma, a rampa que desce e que sobe de um lado e a rampa que desce e que sobe do outro. É possível dessa maneira? Entendeu? O carro porque assim, ela tem 15 metros de distância daqui até aqui. Então, não, 15 não, perdão. Tem 6 metros de distância daqui até uma ponta. São 3 metros de via, né? Aí é possível colocar paralelo assim, sem problema algum? Que aqui, ó, esse aqui é o primeiro pavimento, né? A primeira parte do subsolo. E aí ela Ó, segue pro 6 mais. metros cabe 2 carros. Aham. Meu prédio é Confortável, desse né? jeito. Vamos falar assim, confortável não é, porque é o seguinte, quando você tá sozinho na rampa, você anda no meio da rampa. Mas quando tá vindo um outro carro, aí você joga pro seu lado. No meu prédio acontece isso direto. Ah, O meu veículo fica no primeiro subsolo, né? aham. Então, às vezes, quando eu tô chegando em casa, eu tô descendo, tem alguém subindo. Quando o cara tá subindo, às vezes ele tá no meio da pista, ele vai pro lado dele, eu vou pro meu lado, segue o fluxo, A questão de né? caminhonete, carro maiorzão assim, passa de boa, né? Passa. Você Ah, vai ter que beleza. cuidar, justamente, quando a gente fala assim, caminhonete, se fosse uma F-250 gabine simples, ok. Mas você pega uma F-250 gabine dupla, aí o negócio já pesa um pouco mais. Então, às vezes, se você puder. Que você pode perceber, qualquer prédio, ele, quando você calcula uma vaga, é para um carro de médio porte. Popular, né, Aham. professor? É quase o popular, né? A gente não calcula para uma caminhonete, né? Você pode, Tipo, assim, seria até um uma. Prisma, por exemplo, um sedã Pode, pequeno assim. não, assim, atende, né? Assim, um Corolla pega muito bem, tá? Mas assim, se pegar uma S10, gabine dupla, ela vai ficar um pouquinho para fora, né? Então, Ah, tá. assim, uma caminhonete muito grande, ela não vai entrar nesse estacionamento. Cara, mas eu acho que é uma grande exceção, né? Aham. Você está atendendo a legislação, está atendendo, ok, morreu o assunto, né? Aí eu não compro um carro como esse, né? Ah, Ou paro lá entendi. fora, né? Ah, beleza, então. Eu já vou mudar essa questão de nomenclatura. A segunda dúvida que eu tenho, professor, é em relação aos reservatórios. Eu estava pensando o seguinte, em separar os reservatórios de uso normal e os reservatórios de incêndio. E aí aqui no subsolo eu queria colocar os reservatórios, não sei se o de incêndio ou de uso normal eu coloco aqui, e o outro eu deixo lá na cobertura, igual eu já tinha especificado. Eu Assim, posso fazer essa separação? Como é que é? Matheus, o que que a gente pode ter essa separação, mas só que o que que acontece? É, reservatório de incêndio, a gente sempre coloca ele na parte superior. Superior, né? Por quê que a gente coloca ele na parte superior? Qual que é a melhor forma? Eu não tenho energia para a água descer. Gravidade, faz água descer no Gravi- caso. Gravidade, exatamente. Então, Entendi. se eu tenho meu reservatório na parte superior, primeira coisa no incêndio, eu desligo a energia. Aham. E aí Desliguei a qualquer bomba, energia, as coisas não vai funcionar, né? não vai funcionar. Então, Aham. os hidrantes, eles vão funcionar a partir de gravidade. Então, Aham. o reservatório de incêndio é sempre na parte superior. Então, assim, eu acho que tem Ah, até tá. feito um esqueminha, né? Em relação aqui, né? Aham. Aquele esqueminha. Então, assim, aí o incêndio, ele capta água aqui embaixo e a água normal capta aqui em cima. Quando a água chegar aqui, ó, não tem água para o prédio, mas só que tem água para reserva de incêndio. Né? Aham. Então, assim, você tem os reservatórios na parte inferior, que ele vai mandando água de acordo com a necessidade lá para cima. Mas a reserva de incêndio está lá, guardadinha. Em Sempre na cima, parte né? superior. Isso. Beleza, aqui eu tenho meu Tá bom? terraço, aí eu separei aqui alguns reservatórios no terraço e mais aqueles lá Hum. lá no subsolo. E aí eu Uhum. deixei genérico assim mesmo, deixei só Não, não tem problema não, só a área mesmo. Aham. Aí eu ia discutir com o senhor essa questão, né? Qual que eu deixaria em cima, qual que eu deixaria embaixo, mas Uhum. perfeito. Vou Você deixar isso entendeu a aqui de. lógica, né? Entendi. Questão da gravidade, né? A Exato, terceira morreu o dúvida. assunto. A outra dúvida que eu tenho, professor, é que depois que eu fiz essa planta de subsolo,
eu esqueci de um detalhe muito importante, que é a questão dos pilares. E aí eu falei, putz, e agora? Como que eu vou alocar esses pilares no meio dessas vagas, tudo certinho? E aí eu peguei um bloquinho aqui de um pilar genérico aqui de 40 por 15, 40 por 20 e fui alocando assim, dando no máximo uma distância de no máximo 8 metros entre um e outro. Entendeu? Esses aqui que estão mais distantes, ó. 5 por 8. Isso, 5 por 8. Aqui 5 para esse lado e 8 para cá. Uhum. Nenhum deles ultrapassa essa distância, entendeu? Tanto esses daqui. A questão de espessura, dimensões de pilar, assim, tipo largura, espessura, qual que seria a lógica que eu poderia colocar? Eu não tenho muita noção em relação a isso. Eu coloco um pilarzão gigantesco de 1 metro por Cara, 70, o que acontece? Quando a gente trabalha com uma malha de 5 por 8, eu não tenho necessidade... Isso vai depender muito também de como que vai comportar o seu edifício em cima disso aí. Porque o que acontece agora? Quando eu estou fazendo meu prédio, os meus pilares, geralmente eu coloco meus pilares nas extremidades, né? Eles vão descendo até lá embaixo. Porque é complicado você vir com um pilar e agora ele vai mudar de direção. Isso não é impossível de ser feito. É possível o pilar mudar de direção. Porém, o que acontece? Eu tenho que fazer um negócio chamado viga de transição. Deixa eu até arriscar aqui. Vou dar um papel aqui. Uma viga de transição. Eu tenho a viga de transição não tem nada a ver com viga invertida, não, né? A viga invertida ela é só para esconder da laje lá. Viga de transição é esse aqui, ó. Vamos supor. Você está vindo com o seu prédio lá de cima e o pilar vem aqui. Aí ele move. Aí você chega no seu subsolo, você quer mudar esse pilar de direção, que você tem uma vaga bem aqui, ela vai atrapalhar. O que vai acontecer? Imagina todo esse peso aqui do prédio sendo transmitida para isso, para ele vir para cá. O que acontece? Eu tenho que ter, nessa situação aqui, uma viga bem parruda, para que ela consiga estaiar essa estrutura e eu jogar esse peso para o outro lado. Essas vigas de transições, elas são grandes pra caramba. Né? É por isso que, para que isso não aconteça, o que eu prefiro geralmente fazer? Quando eu estou fazendo meu projeto, meu pilar sempre vai morrer lá no fundo. Ele começa lá em cima e vai até lá embaixo. Aí eu começo a modular o meu prédio dessa forma, né? Trabalhando com esses pilares de 5, a cada 5 por 5, 5 por 8, mas pensando desde a parte superior. Verifica como que... isso é um problema, cara. Isso é um problema. Porque essa é uma das formas da gente projetar. Porque a gente vai pensando nos pilares, pensa na forma, pensa nos pilares, e vai vendo como que ele vai se comportar lá no subsolo. Às vezes, lança esses pilares para ver como que ele vai se comportar. Senão, às vezes, vira um paliteiro lá embaixo e eu não consigo fazer nada. Porque não tem como agora eu vir aqui, agora fazer todo bonitinho o espaçamento, mas só que às vezes eu vou ter situações de um pilar no meio de uma circulação. Né? Como que vai ser essa viga de transição? Dá uma analisada em relação a isso. Né? Verifica seu prédio e tenta alocar mais ou menos os pilares ali. E ver como que ele vai se comportar na parte de baixo. Mas aí eu penso de cima para baixo e não o contrário, né? Não, Tava pensando em lançar os pilares aqui no subsolo e a partir daí lançar tudo para cima, entendeu? Porque e aí lá em cima a gente pensa da seguinte forma. Eu chego no térreo, do térreo eu vou subir. Aí eu já vou fazendo meus pilares. E do térreo, pelos pilares, eu desço. Então eu penso daqui e para cá. O que eu fizer aqui, ele vai refletir naquela parte de baixo. Não, eu quero fazer a partir do meu subsolo. Ok, então você faz a alocação de pilares, pilar vai subir então. Tá, entendi. Entendeu mais ou menos? Acho que dá pra fazer dessa forma, porque eu lancei no subsolo, mas não lancei em cima. Eu acho que dá para mim começar daqui do subsolo e adequando.
eu começo corretamente a pensar no térreo. Pensa no térreo, aí você vai pensando no formato e vai descendo depois. Né? Mas aí você tenta alinhar isso aí, ver o que você vai conseguir fazer. Beleza. Aí Bom, o meu Matheus. aqui, aí eu coloquei 38 vagas por subsolo, né? Por pavimento, por subsolo no caso. Deu 114 no total. Eu vou conferir certinho no cálculo se esse número já atende a minha necessidade. Mas foi um número que eu encontrei assim para ficar bem confortável, para permitir uma boa circulação dos carros aqui e tudo mais. Às vezes, Matheus, por exemplo, quer ver? Dá um zoom para mim, mais ou menos, na vaga 36. Cadê? 36 aqui, ó. Aqui. Olha só. Pode diminuir o desenho. Um pouco mais. Um pouco mais. Olha só. Você pode, aqui, ó, onde está 36, você pode trabalhar Esse com aqui, ó. vagas. É exatamente aí. Aqui para cima, você pode trabalhar com vagas. Aqui, né? Você pode trabalhar com vagas aqui, não tem problema nenhum. Lá do outro lado, por exemplo, vamos lá depois da 17, na 1 aqui. Esse aqui é um espaço perdido, não é? Aqui do lado esquerdo, e na frente da vaga 6 aí. 6, 7, 8, lado esquerdo. Ah, tá. Não, aqui é um espaço de circulação. Eu penso assim que é um espaço de manobra, né? Porque sei lá, é o se você seguinte, estacionou errado, você pode dar uma ré e estacionar de novo. Eu penso assim, dar o máximo de conforto para o motorista evitar causar acidente, entendeu? mas poder aí, manobrar com bastante tranquilidade. beleza, você está pensando no usuário. Ok, isso é legal, é importante a gente pensar. Mas quando a gente está pensando, foi o que eu até falei para a Gabriela. Às vezes eu tenho muito espaço ocioso de circulação que eu poderia otimizar isso de forma melhor. Porque imagina, calcula essa área de circulação aí, o quanto que você tem e o quanto de vaga daria para você colocar. Daria para colocar bem mais, sim, realmente. Né? Então, eu pensei realmente nessa questão do conforto máximo, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu não gosto, eu particularmente eu não gosto, mas isso aí mas isso às vezes, assim, é diferente de um shopping igual lá no estação, que ele indica se você tem vaga ou não tem vaga, né? Mas, por exemplo, se eu entro para estacionar aqui na vaga 12, se eu estiver passando na frente, eu tenho que ir até lá e voltar. Mas, no caso, essas vagas são de proprietários, né? Sim, seriam de tudo bem. Não tem problema, não. Né? Você não tem que pensar nessa circulação em si, como que vai ser. Porque você não está procurando a vaga, você já está ali e pronto. Não, tudo bem. Beleza, então. Tá bom. Era mais isso mesmo, professor, que vou sanando de pouquinho os problemas aqui. Joia. Mas esse meu problema agora foi essa questão dos pilares aí e tudo mais. Vou repensar aqui. Em relação a isso, vai repensar. Não, beleza. Joinha. Valeu, professor. Obrigado. Professor, vai ter algum tipo de chamada ou... Eu estou anotando. Tá aqui a lista? Aí eu estou anotando aqui vocês, quem está aqui certinho. Mais alguém? Camila, Fabi, Gabi? Então, professor, dessa aula não. Então, já terminou de comer, Camila? Já. Tá. A Fabiane? Oi. E aí, como você tá? Eu tô fazendo aqui, PA4. Não, aula de PA5, mas eu tô fazendo PA4, de boa. Não, filho, eu tenho que correr atrás do tempo perdido. Beleza, então corra. Algo já. Mas eu tenho uma dúvida para PA5. Eu posso fazer uma planta mais genérica? Porque entendo assim, tudo bem que vai ficar uma coisa bem kitnet, bem esse centro comercial que o pessoal faz, assim, que é uma sala genérica, ela vai servir quem quiser fazer um restaurante ali, ok, quem quiser fazer uma loja, ok, e se tiver, e também ela tem uma estrutura para ser um escritório, igual, tipo, é lá no Centro Carmindo, por exemplo. As salas são praticamente todas iguais, são gavetinhas. Nesse caso, o que acontece? A gente tem que pensar pelo menos nas áreas de exposição de restaurantes, justamente assim, as salas comerciais, elas podem ser genéricas.
né? Mas a parte de restaurante e tal, você tem que fazer essa divisão certinho, porque tem ponto de água, fluxo de cozinha e tal, né? Mas as salas comerciais, não, elas são genéricas, né? O que você pode pensar, às vezes, em algumas situações, é parte de ponto d'água, né? Porque, às vezes, ó, uma farmácia, ela tem que ter um ponto d'água, né? Para vacina, né? Para injeção, alguma coisa. Então, você seria nesse esquema, fazer algo que fica fácil de... Fica flexível, né? Fica mais Para qualquer fácil. empresa vir ali e instalar. Sim. E É uma assim, questão- esse também, isso quanto ao restaurante, eu preciso... Aí eu que defino como que vai ser esse restaurante, né? Uhum, exatamente. Tem que entender aquele público X que nós colocamos no início. Beleza. Tá bom? Era isso, porque eu preciso simplificar, né, para conseguir entregar a tempo, então... Então, né? Ai, vontade de arrancar a cabeça dos alunos. Mas tudo bem, a gente não pode fazer isso. Porque se arranca a cabeça do aluno, não tem aluno semestre que vem. Exato. E Né? minha mãe Então, gosta de mim também, eu acho. Então, Você acha que sua mãe gosta de você? não posso morrer ainda. Você tem irmãos? Tenho. E gosta mais do outro. Não. Sacanagem. Aí o aluno. Aí a Fabiana se mata porque o professor falou que a mãe dela Você não tá me gosta dando dela. gatilho, obrigada. Não, não faz isso não, pelo amor de Deus. É muito importante para nós. Tá? Tá bom, era só isso aí. Beleza. Gabi, como que estamos? Oi, professor. Eu tô refazendo tudo de novo. Porque eu até tava ouvindo o colega falando da questão dos pilares, porque eu tava fazendo e deixei para pôr os pilares depois, pronto. E daí não deu certo. Não ficou horrível. Então, eu tô refazendo todo o meu projeto, professor. Ok, então. Não quero nem apresentar hoje, porque... Nossa, até eu tive que mudar até a forma, porque eu tinha pensado primeiro na forma e não deu certo. Tô refazendo tudo. Isso não é uma discussão boa, tá? De forma e função. Tá? Eu particularmente, Sim, eu, e já é a eu, segunda vez que acontece isso comigo, porque eu sempre pensei na forma primeiro e depois eu tento adequar os espaços e não deu certo de novo. É assim, isso é uma questão conceitual. Cada um segue o que acha mais interessante. A primeira vez que eu dei aula na Federal, eu tive que... A gente faz uma prova, né, para entrar lá. E a aula que era para a gente dar, ela falava sobre forma e função. Aí eu falei na minha aula que eu acreditava na função, não na forma. Imagina para um monte de gente que é conceitual. E se apresentar e você falar isso, né? É complicado. Tanto é que, né, eu fiz a minha explanação, né, o porquê disso. Aí o professor que estava na banca ele falou assim: olha, muito me surpreende você assumir o que você acredita. Porque geralmente todo mundo fica em cima do muro. Né? Mas só que eu acredito muitas vezes. Não estou falando que a forma não é importante, tá? Ela é muito importante. Mas às Sim. vezes, em algumas situações, a gente tem que pensar numa. Vamos chamar de fascista daqui a pouco. É que o terreno não favoreceu um pouco, então, enfim, não coube lá dentro. Exatamente. Da porque forma às vezes... que eu queria que ele ficasse, porque eu quero que tenha entrada das duas vias, e aí eu tinha pensado de um jeito, e a hora que eu fui colocar com os pilares não funcionou. Então, por isso eu tô refazendo tudo. Tô adequando. Uma parte eu conseguir colocar dentro, só que outra parte não vai ficar da forma como eu tinha pensado, infelizmente. Sabe o que eu acho que funciona muito às vezes, Gabi? É quando a gente está pensando nessa parte de transição de pessoas, pilotis. Né? Você tira o prédio do chão, né? Você consegue toda uma área coberta de circulação, né? E depois você vai e trabalha essa malha do estacionamento também. Porque você consegue essa transição. E o pilotismo, eu acho que dá essa flexibilidade. Né? Porque você tira, literalmente, sai do chão e você vai trabalhando nesses ambientes. São possibilidades. Como estava só concluindo em relação à forma, à função, é que eu penso o seguinte. Nós temos algumas legislações que devem ser cumpridas, né? Rota de fuga, saída de emergência, né? São situações que, às vezes, se eu pensar muito na forma,
às vezes ele pode entruncar de uma forma, de uma possibilidade que eu não consigo aprovar isso nem no corpo de bombeiro. Grande parte dos projetos de Niemeyer, por exemplo, você não consegue fazer aprovação no corpo de bombeiro de forma correta, sendo que tem que fazer um monte de adaptação. Né? Então, assim, a gente tem que, eu acho que sim, tem que pensar na forma, tem que pensar na função, e às vezes você pode pensar nessa função da edificação e depois você vem com o envelopamento. Eu acho que hoje tem muitas possibilidades da gente fazer esse fechamento da edificação. E são coisas que funcionam muito. Por exemplo, Cuiabá é quente pra caramba. Então, assim, quando a gente usa as possibilidades de brises, né, você consegue dar um volume na fachada, você consegue dar um movimento na fachada, tal. E às vezes, assim, alguém pode falar assim, é um caixote que está ali dentro. Mas você de certa forma, você enfeitou ele, vamos dizer assim, mas você deu uma função para aquilo, né? Não ficou uma coisa de forma gratuita. Sim, mas é porque eu tava tentando tava virando muita gambiarra, professor, sabe quando você vai tentando dar um jeitinho? E aí eu preferi começar de novo. Mas às vezes isso é importante, né? A gente ter esse bom senso, né? Falou assim, cara, é melhor começar do zero do que eu tentar arrumar isso aqui que já não tá ficando legal. Aí vai virando um Frankenstein. Não, legal. É isso. Isso é importante mesmo, a gente ter esse bom senso. Beleza? Mais alguém? Não? Beleza, então, pessoal. Até semana que vem. Até. Precisar de alguma coisa, Até. entre em contato. Beleza, Até. professor. Não esqueça de fazer a prova que está lá. Então, a questão... Como que é, Camila? Me ajuda. A Camila já saiu. É a questão 12 e tem uma outra questão que está com problema, tá? Não fiquem despreocupados que eu vou cancelar elas. Tá Eu só bom, não consigo professor. cancelar elas agora. Ok. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Falou. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite, tchau. professor. Fica Boa com Deus. noite. Amém. Resolvendo um negócio de assinar, porque o povo tá sentindo minha falta aí. Desculpa, mas hoje não vai dar, não. Deixa eu assinar meu negócio aqui. Tá tendo aula ainda? Ô, Alexandre! Não! Vou dar aula só para você agora. Assombração. Oh, desculpa. Pô, Eu deixa eu tava parar de tentando gravar. Hã?